E aí, beleza família Palmeiras, beleza Palestrino, beleza Palestrina? Deixa seu like, se inscreve aqui no canal do Diego Palestra Palmeiras, você que ainda não é inscrito, e ativa o sininho aí, pessoal, para ficar por dentro de todas as notícias, todos os pós-jogos que for saindo aqui no canal. Pessoal, vamos falar aí de uma bomba aí, né, pessoal, que pegou aí essa semana aí. Diego Costa já estaria fechado com o Palmeiras. Eu vou explicar tudo da onde que veio essa notícia, quem deu essa notícia, e Abel Ferreira estaria de saída do Palmeiras. Abel Ferreira vai cair. Pessoal, antes de começar a falar aí dessas duas bombas aí do Palmeiras, eu queria dizer para vocês aí, muito obrigado mesmo de coração, agradecer muito a você que segue o canal aqui há muito tempo, há pouco tempo, e você que está aqui pela primeira vez, chegando, acompanhando esses vídeos aqui do canal, seja muito bem-vindo, se inscreve, ativa o sininho aí e acompanha a gente e sempre dá sua opinião aí, fica à vontade para falar bem da gente, para falar mal, para descer o cacete em mim, para falar bem, para descer o cacete dos jogadores do Palmeiras, para descer o cacete na diretoria do Palmeiras. Aqui você tem a liberdade total para falar o que quiser, aqui é um canal raiz, né, pessoal? Antes de mais nada, pessoal, vamos aí ao que interessa. Abel Ferreira, pessoal, Abel Ferreira estaria de saída do Palmeiras, Abel Ferreira vai cair no Palmeiras. E essa informação, e essa não é uma informação, hein, pessoal? Isso é uma opinião minha e eu vou explicar tudo agora porque eu tenho essa minha opinião. E vou explicar a pergunta aí que eu tenho mais recebido aqui no canal, que vários torcedores vêm me criticando e falando por que eu fico falando só do Abel e não reclamo da diretoria do Palmeiras. Vou explicar para vocês tudo aqui, pessoal. Principal motivo, por que eu quero que, já falei aqui várias vezes, para mim o Abel Ferreira tem que ser demitido do Palmeiras, ele não tem mais espaço para o Palmeiras, e a minha opinião assim ficou muito forte aí, fortíssima aí, depois dessa última entrevista, horrível essa última entrevista que ele deu aí, esse pós-jogo, essa derrota pro Bragantino aí, foi assim, devastadora essa assim, a opinião que ele deu aí, essa entrevista, e eu acho que ele não vai conseguir mais permanecer no Palmeiras. Então, a minha opinião, primeiro, o Abel Ferreira fez um trabalho excepcional, ganhando a Libertadores, ganhando a Copa do Brasil. O time, quando ele pegou o time do Vanderlei Luxemburgo, o Vanderlei Luxemburgo estava horrível o time do Palmeiras, era vergonhoso ver o time do Palmeiras jogar. E depois que o Abel Ferreira chegou, o Palmeiras mudou. Foi um outro time agressivo, um time que tinha intensidade dentro de campo, era um time que mudou da água para o vinho e se tornou um dos melhores times do futebol brasileiro, tanto que conseguiu ganhar aí a Libertadores, né, pessoal, e a Copa do Brasil. Mas os erros do Abel Ferreira esse ano aqui foram erros assim que eu acho absurdo, cara, absurdo. E começou o principal erro lá o ano passado. No ano passado, lá atrás, ele conseguiu quebrar, ele simplesmente quebrou um dos melhores jogadores que a gente tinha no time, que foi o Zé Rafael. Ele insistiu em colocar o Zé Rafael várias vezes no Campeonato Brasileiro, um campeonato onde já estava praticamente perdido, e em seguida ele ainda colocou o Zé Rafael para jogar machucado. Quais foram as consequências disso? O Zé Rafael não consegue mais voltar com o seu futebol que estava ano passado, e a principal consequência, não consegue recuperar a forma física. Então esse foi, assim, já começou um erro aí, o ano passado mesmo, ele quebrou o Zé Rafael. E esse ano aqui os erros vêm sendo assim absurdos. Primeiro, ele usou o Campeonato Paulista como laboratório. Cara, respeito a opinião de todos os torcedores. Quem acha que o Campeonato Paulista não vale nada, respeito. Quem é torcedor novo, que às vezes não conhece a história do Palmeiras, respeito. Mas eu, como torcedor mais antigo, aí não sou nenhum senhor de idade, mas também não sou nenhum moleque, conheço e muito bem a história do Palmeiras. E se tem algum time aqui em São Paulo que não pode deixar o Campeonato Paulista de lado, esse time é o Palmeiras. Por quê? Porque o principal
título do Palmeiras, na minha opinião e na opinião de muitos. E se você for ver na opinião da torcida organizada Mancha Verde, com certeza todos vão falar o título paulista de 93. Ah, mas vale mais que essas duas Libertadores? Vale, meu amigo, vale. Ah, mas vale mais que essas Copas do Brasil? Vale. Vale mais que os brasileiros? Vale. Por quê? Porque o Palmeiras vinha de uma fila de 17 anos. 17 anos o Palmeiras não ganhava um título e conseguiu ser campeão em cima do rival, do nosso maior rival, que foi o Corinthians. Aquela decisão envolveu muita coisa, o Viola imitando o porco, o Palmeiras sendo taxado como time pequeno, e ali o Palmeiras conseguiu ressurgir para o mundo do futebol, pessoal. Então ganhou um título ali saindo da fila, além de sair da fila conquistando o título, em cima do seu maior rival, conquistando 4-0, metendo 4-0 em cima do maior rival, o Corinthians aí, e ali apareceu pro mundo ali um dos maiores ídolos do futebol do Palmeiras ali, Evair, Edmundo e vários outros jogadores ali. E além disso foi o primeiro título, pessoal, da torcida organizada. Então um título marcante esse título, foi o primeiro título que a torcida organizada conseguiu comemorar, hein? Então por isso que eu falo que o Campeonato Paulista ele é muito importante para o torcedor palmeirense que conhece a história do Palmeiras. Beleza, então por isso que eu falo que ali eu já fiquei puto da vida com o Abel Ferreira, porque o Paulista não pode ser usado de laboratório, e um time grande não pode usar um campeonato de laboratório aí para jogadores medianos aí como Papagaio e outros por aí. Aí os erros não começou por aí, né, pessoal? Então o homem voltou de Portugal lá louco, mexendo, treinando mal o Palmeiras, com uma tática de 5-3-2 ali, 3-5-2, não encaixa no Palmeiras. Então muito mal o Palmeiras treinado, muito mal mesmo. E para variar aí, ele também tentou, pessoal, aí muitos torcedores estão falando assim, ah, mas os caras não estão jogando nada do Palmeiras, não tá jogando nada. Cara, por muita sorte ele não quebrou o Rony e não quebrou o Luiz Adriano, cara. Porque o Palmeiras vem jogando assim vários jogos seguidos aí, acumulou Libertadores, acumulou Copa do Brasil e acumulou Paulista. Então ele botou os caras pra jogar vários jogos seguidos aí, cara, e dando bicão, jogando numa retranca lá atrás e deixando o Luiz Adriano com 34 anos tendo que correr que nem louco lá na frente, e o Rony. Então ele quebrou o Zé Rafael e por muito pouco ele não quebrou o Rony. E outra coisa, pessoal, que eu vou falar pra vocês, os torcedores perguntam, mas por que você não cobra a diretoria? Porque, na minha opinião, ele não conseguiu usar o Paulista de laboratório, não revelou ninguém. Não conseguiu treinar o Paulista, porque ele deveria, na minha opinião, botar o time em reserva para jogar e treinar o principal, deveria se afastar. E não conseguiu descansar os caras. Os caras do Palmeiras não estão descansados. Não teve uma férias para descansar aí, uma férias certa aí, ficou 10 dias. 10 dias, cara, não dá para fazer nada. E o principal motivo foi essa entrevista aí agora que ele deu, devastadora, e eu acho que ele vai cair por causa dessa entrevista. Você pode ter certeza que ele não vai conseguir se recuperar e que ele já perdeu a mão do Palmeiras aí com os jogadores, pessoal. Ele exigiu contratações do Palmeiras, jogou no ventilador ali que ele pediu contratações para o Palmeiras e a diretoria não mandou. Agora vai a minha opinião. O cara pedir contratações no Palmeiras chega a beirar o absurdo. O absurdo um treinador pedir contratações para o Palmeiras, porque o Palmeiras tem o melhor elenco do futebol brasileiro, com sobras em cima dos demais aí, pessoal, com sobras. E segundo, por que o Vanderlei Luxemburgo caiu no Palmeiras? Porque o Vanderlei Luxemburgo queria reforços e falou que esse time do Palmeiras deixou uma declaração ali a falar que com esses jogadores aí era fraco. E o Abel Ferreira, no final da entrevista, cara, ele cometeu o mesmo erro, um amadorismo. Ele cometeu o mesmo erro que o Vanderlei Luxemburgo cometeu, que foi assim, ele terminou a entrevista falando assim, eu pedi vários reforços para a diretoria do Palmeiras, a diretoria do Palmeiras não deu nenhum reforço para mim,
Então eu vou com o que eu tenho aí. Então você imagina os jogadores lá ouvindo uma entrevista dessa do próprio treinador falando que precisa de reforços e que ele vai com o que tem. E outra coisa, eu acho que ele está cavando a saída dele, porque ele só estava falando ali da família dele há um mês atrás, deu uma entrevista, e agora com essa entrevista aí, cara, ele não sabe aonde que ele está, e muitos torcedores do Palmeiras não sabem também qual país parece que o Palmeiras está e não conhece a cultura do Palmeiras, do futebol brasileiro, ou está fazendo vista grossa. Porque tem vários torcedores que concordam com esse absurdo com que o Abel Ferreira está pedindo jogadores. Eles acham que o Abel Ferreira está certo em pedir jogador e a diretoria está errado em não trazer jogador. Gente, por que eu bato no Abel Ferreira e não bato na diretoria? A cultura do futebol brasileiro, gente. Você ganhou uma Libertadores, você ganhou uma Copa do Brasil, não é reforçar o time, pessoal. Não é reforçar o time, isso é cultura europeia. Bayern de Munique é campeão da Liga dos Campeões, o ano que vem ele chega, contrata 5, 4, 3 jogadores. O Chelsea foi campeão, agora pode ter certeza que o Chelsea vai reforçar o time, porque ele ganhou a Liga dos Campeões, vai trazer mais uns 2, 3 jogadores. A cultura do futebol brasileiro não é essa, pessoal. A cultura do futebol brasileiro, a partir do momento que você ganha um campeonato de tamanha importância na Libertadores e a Copa do Brasil, é segurar os jogadores que estão aí. Torcedores do Palmeiras que estão vivendo no mundo da lua. Você não reforça um time que ganha Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Você luta com todas as garras para segurar os melhores jogadores do seu time. E isso a diretoria do Palmeiras conseguiu. A diretoria do Palmeiras não deixou sair nenhum do jogador que conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores. Então o Abel Ferreira não sabe aonde que ele está. Ele está com o pensamento europeu, de contratações após títulos. Aqui no futebol brasileiro é diferente, gente. O Flamengo perdeu o próprio treinador lá, o Jesus, perdeu o zagueiro dele lá, perdeu o Rafinha. Praticamente, cara, foi ali devastador pro time do Flamengo, mesmo segurando vários jogadores, o Palmeiras não perdeu ninguém. E outra coisa, mais que reforços, o Palmeiras precisa de um treinador que comande o Palmeiras, coisa que ele perdeu a mão. Por quê? A cultura do futebol brasileiro depois que o time conquista uma grande conquista, aí o time conquista um campeonato grande, o time relaxar. Não querer saber de mais nada, e é isso que está acontecendo com o Palmeiras. Vários jogadores do Palmeiras ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil, estão relaxados, pessoal. Eles estão relaxados e precisa de um treinador com pulso forte para conseguir voltar a dar ânimo para esses pessoal, jogadores do Palmeiras aí, motivação. Não é fácil fazer isso depois de uma conquista da Libertadores e da Copa do Brasil, porque o time fica totalmente desmotivado. Isso é uma cultura do futebol brasileiro que vem lá atrás. O próprio Corinthians, quando ganhou o Mundial, não sei se vocês vão relembrar, o Tite, para não fazer uma reformulação no Corinthians, que ele sabia que os jogadores iriam se acomodar, ele pediu para sair. E estamos vendo aqui no São Paulo agora. O São Paulo acabou de ganhar o Paulista depois de vários anos. Você vê a acomodação aí dos jogadores, estão acomodados, estão fazendo um péssimo campeonato brasileiro aí. Essa é a cultura do futebol brasileiro. Então, mais que contratações, o Palmeiras nesse momento precisa de um treinador com pulso forte. E a minha opinião final, a partir dessa entrevista dele aí de quarta-feira, pode ter certeza que os jogadores do Palmeiras vai tirar mais o pé ainda e vai derrubar esse treinador como derrubar o Vanderlei Luxemburgo. Porque você imagina o Rony, o Luiz Adriano, o Scarpa, o Rafael Veiga lá na concentração, vendo uma entrevista dessa que o treinador vai e fala que eu vou ir agora, não me deram reforços e eu vou com o que eu tenho aqui, tipo chamando os jogadores lá de porcaria. Então pode esperar aí, torcedor palmeirense, que o Palmeiras não vai ganhar do Bahia. Posso estar errado, vou torcer muito para ganhar. Não vai ganhar os próximos jogos e eu acho que no próximo 20 dias aí o Abel Ferreira vai cair sim do Palmeiras. Acho que ele fez essa entrevista devastadora porque ele está cavando a saída do Palmeiras. Ele deve ter alguma proposta e ele deu essa entrevista querendo cavar a saída do Palmeiras, porque se ele pedir demissão, vai ter que pagar uma multa grande aí para o Palmeiras.
teve uma reunião ontem, sexta-feira, até apareceu nas fotos aí o Gagliotti, o Abel Ferreira abraçado, reunido com o grupo, mas pode ter certeza que isso é inevitável, a queda dele, pessoal. Depois dessa entrevista devastadora dele aí, pode ter certeza que ele não vai ficar mais no Palmeiras. Vamos falar agora de Diego Costa, pessoal. A bomba, Diego Costa já estaria fechado com o Palmeiras. Essa informação veio do Ale Oliveira, aquele jornalista lá, comentarista aí que é mais da resenha aí, que tem do decreto aí para quem não conhece. Ele soltou na Energia 97 aí, um canal de rádio que ele faz, que a história foi o seguinte: o Diego Costa esperava propostas do futebol europeu e essas propostas do futebol europeu não chegaram para ele. Sendo assim, ele mesmo, o Diego Costa, procurou a diretoria do Palmeiras e quer jogar no Palmeiras. E as negociações estavam extremamente bem encaminhadas. Ele abaixou a pedida dele ali de salário e a diretoria do Palmeiras aumentou um pouco mais o salário para ele da última proposta que fez para ele aí. Então está tudo praticamente certo. Só não fechou por quê? Porque os agentes do Abel Ferreira, não sei que loucura foi essa, e desespero também, acho, por reforços, conversou com o Diego Costa e isso afastou um pouco o Diego Costa do Palmeiras. Não sei que tipo de conversa eles teve, o Ale Oliveira também não soube explicar. Se ele chegou no Diego Costa, os dirigentes quiseram acelerar o processo, ou meio que falaram para ele, se você vir aqui, você vai complicar a nossa situação, não vem porque eu não sei se você vai ser titular, o meu titular é Luiz Adriano, e eu sei que isso esfriou um pouco a negociação aí. Mas as negociações de hoje aí, pessoal, que eu obtive também, é que o Diego Costa está muito bem encaminhado com o Palmeiras aí, muito bem encaminhado mesmo, porque ele não teve a proposta da Europa e ele pediu para jogar no Palmeiras. Então está muito bem encaminhado e ele praticamente já estaria fechado aí com o Palmeiras, segundo o Ale Oliveira aí, mesmo com essa, como dizer aí, com essa entrada dos agentes do Abel Ferreira aí na negociação. Até hoje não entendi por que ele entrou os agentes na negociação aí, deixa o Abel Ferreira, o dirigente, negociar o Barro, deixa o Gagliotti, deixa o Diego Costa, porque foi o próprio jogador procurou o Palmeiras. Então, pessoal, o Diego Costa não tem proposta de fora do Brasil, ele não quer jogar nessas propostas que ele tem aí, que ganha muito dinheiro aí, Catar, esses lugares aí, China. Ele quer sim jogar no futebol brasileiro. Então, ele deve ser sim jogador do Palmeiras e deve fechar sim nos próximos dias com o Palmeiras aí. Surpreendentemente, eu jamais imaginaria que teria essa notícia, realmente é uma verdadeira bomba. E se ele chegar no Palmeiras, com a chegada do Diego Costa e com a volta do Dudu, o Palmeiras vai ficar um time aí, pode ter certeza que praticamente quase imbatível. Então comemora aí, torcedor palmeirense. É só esperar aí de fato mesmo, mas o Diego Costa deve ser jogador do Palmeiras aí, segundo aí as informações, segundo a Ale Oliveira aí e segundo as informações que eu obtive aí hoje sábado. Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham gostado aí das novidades, de todas essas novidades que a gente trouxe no canal. Se inscreve no canal, acompanha o canal aqui e a gente vai sempre trazendo pós-jogos e mais notícias aí assim que a gente tiver novidade do canal aqui. Beleza, galerinha? Fica com Deus, um abraço, até mais pra vocês, um ótimo sabadão aí pra todos. Valeu, galerinha, até mais!